Bom dia a todos e todas. Carol e Felipe, inicialmente, muito obrigado por essa recepção calorosa, pelas palavras generosas, talvez imerecidas. Eu quero cumprimentá-los, antes de tudo, por essa iniciativa brilhante. É a segunda edição desse webinário. Eu tive a alegria de assistir, né, como espectador, à primeira edição, e fiquei maravilhado com o fato de vocês terem conseguido reunir, como reunirão hoje, vários representantes da nossa instituição. Eu até brincava com o Carol, lá por ocasião do primeiro webinário, que aquele sábado ficaria marcado para mim como um dia de celebrar o orgulho de fazer parte do Ministério Público do Trabalho, né? É muito bom ver, assim, reunidos tantos colegas que tanto nos inspiram, que dignificam a nossa instituição, e ainda mais nesse formato tão atual, tão dinâmico, que para mim, eu confesso, é bastante desafiador, sobretudo pela limitação do tempo, mas além de um formato dinâmico, contemporâneo, um formato que, digamos, democratiza o acesso à informação, né? Através desse evento, se dá a possibilidade de que pessoas que ainda não conhecem mais a fundo a nossa instituição, que possam, que tenham eventualmente interesse em conhecê-la mais a fundo, e digo não apenas aspirantes ao cargo, mas operadores do direito em geral, advogados, né, tem aqui uma excelente oportunidade de se inteirar daquilo que vem sendo debatido, quais são as pautas mais relevantes, mais atuais dentro da nossa instituição. Então, Felipe e Carolina tiveram essa iniciativa muito feliz de montar um evento nesse formato, reunir colegas tão valorosos, e eu não posso deixar de registrar, uma coisa que me chama muita atenção é a forma leve, elegante, agradável com que Carol e Fio conduzem aqui, moderam os nossos debates. Eu fico muito feliz de estar hoje aqui e agradeço demais pelo convite. Como eu disse, é desafiador para mim ter que me adaptar ao formato, mas o formato talvez seja um dos pontos altos do evento, né? Eu, pensando justamente em formas de não me atrapalhar com o tempo, eu preparei um pequeno roteiro para nortear a minha exposição, e a minha ideia era compartilhar. Eu cheguei a compartilhar um link agora pela página do YouTube, mas eu li logo depois que possivelmente o link foi suprimido pelo YouTube. Talvez esteja, digamos, em desacordo com as regras da página. Eu vi que uma das pessoas que nos assiste questionou esse link. Eu não sei exatamente o que aconteceu. O que eu posso dizer é que, eventualmente, se houver interesse ao final, né, do evento, alguém tiver interesse em ter acesso a esse material, eu terei enorme prazer em compartilhá-lo. Mas a ideia foi justamente, digamos, me deixar um pouco mais à vontade para tentar ser mais objetivo, mais direto ao ponto, né, e indicando fontes de consulta para quem, eventualmente, desejasse aprofundar a análise desse tema, que é um tema relativamente novo, ainda pouco debatido, mas que, como eu tentarei demonstrar, é um tema já definitivamente incorporado à atuação do Ministério Público do Trabalho. Eu estruturei a minha fala da seguinte maneira. Eu gostaria de começar com um pequeno aspecto teórico, lançar uma premissa inicial para a compreensão do tema, fazer um passeio, digamos, a jato pelas referências normativas que nós temos sobre essa questão, tanto no plano internacional quanto no plano doméstico, e, ao final, ilustrar com 3 casos de atuação recente do MPT como é que essa temática dialoga com a nossa instituição. Um desses casos, na verdade, já foi muito bem contemplado na fala do meu colega Fabre, na abertura deste evento. Isso facilitará a minha vida. Eu voltarei ao tema da responsabilidade nas cadeias produtivas, mas apenas para um registro complementar. Acho que a fala de Fabre ela é suficientemente esclarecedora. Eu tenho em Fabre uma das principais referências da instituição com relação a esse tema. Para mim, é quem, de maneira
pioneira, abordou essa questão de maneira mais sistematizada. Então, eu gostaria só de trazer um elemento a mais sobre aquele tema e comentarei 2 outros aspectos. A atuação vem sendo desenvolvida pelo MPT com relação à questão da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. E, ao final, simplesmente dar a notícia de uma atuação relevantíssima, de poucos dias, acho que 2 semanas, envolveu colegas da PRT da 2ª Região, em São Paulo, uma atuação em conjunto com o Ministério Federal e o Ministério Estadual, um TAC firmado com a empresa Volkswagen. É possível que muitos de vocês tenham tido conhecimento disso através da imprensa. Então, essa é a estrutura da nossa conversa. Procurarei não extrapolar o tempo. Peço a Carol e a Fio que me ajudem se, eventualmente, eu me descuidar com relação a isso. No material que eu havia elaborado, eu começo com uma pergunta que é meramente retórica, é uma pergunta provocativa para lançar uma premissa inicial para a compreensão desse tema. A pergunta que eu formulava era a seguinte: constitui tarefa exclusiva do Estado a concretização dos direitos humanos? Em algum momento, talvez, essa concepção tenha tido o seu espaço, mas é uma ideia absolutamente superada, né? Embora o surgimento dos direitos humanos, o reconhecimento dos direitos humanos no plano internacional esteja associado ou estivesse associado a essa ideia de contenção do arbítrio estatal, os direitos humanos nascem com essa vocação de fazer frente ao Estado. Há muito tempo se reconhece que o Estado não é a única fonte de violação dos direitos, não é a única fonte de ameaça ou de opressão aos direitos. Há muito tempo se reconhece que também corporações privadas constituem esse tipo de ameaça, pode eventualmente significar uma fonte de violação a direitos. E aí, o ordenamento jurídico foi, aos poucos, digamos, sendo reformulado para acomodar também essa situação. Então, a premissa inicial da nossa conversa é essa ideia de que essa concepção originária de que o Estado seria o único violador, a única fonte de ameaça e o único responsável pela promoção dos direitos humanos, essa é uma ideia superada. Já na primeira metade do século XX, os historiadores, os economistas apontam, começavam a despontar as grandes corporações transnacionais. Há um evento, um marco histórico, um discurso proferido pelo presidente do Chile, Salvador Allende, na ONU, em 1972, em que ele já denunciava violações a direitos humanos praticadas no seu país por empresas transnacionais. Eu levantei um dado do ano de 2018, é um estudo da organização inglesa Global Justice Now. Vejam que interessante. Em 2018, dos 100 agentes econômicos mais poderosos do planeta, 69 correspondiam a organizações privadas, corporações transnacionais. Ou seja, não estados, países ou governos, sim corporações privadas. Esse mesmo estudo amplia um pouco mais o espaço amostral e diz que dos 200 organismos mais poderosos financeiramente do mundo em 2018, 157 seriam entidades privadas. Então, esse pano de fundo exigiu realmente que fosse construída uma agenda global, é assim que eu tenho chamado, voltada à cobrança das responsabilidades desses poderes privados, dessas grandes corporações transnacionais, em relação ao respeito, à concretização dos direitos humanos. Eu destaquei no material, como eu disse, eu gostaria, depois de lançar essa premissa, de passear rapidamente aqui pelo campo normativo. Em termos de legislação internacional, nós não poderíamos deixar de mencionar, em hipótese alguma, os chamados princípios de Ruggie. John Gerard Ruggie, professor de Harvard, convidado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para elaborar, em 2011, princípios orientadores sobre a temática de empresas e direitos humanos. John Ruggie elaborou, à época, 31 princípios que estão agrupados em 3 eixos principais. Para Ruggie,
a legislação internacional de direitos humanos deveria atacar 3 frentes. Para cada um desses eixos, ele utilizou um verbo, né? Ele tenta designar esses eixos através de uma ação. Esses 3 eixos seriam proteger, respeitar e reparar. Proteger, uma alusão à obrigação dos Estados de proteger os direitos humanos. Respeitar, uma alusão à responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos. E, por último, o vocábulo reparar, uma alusão à necessidade de que existam mecanismos de reparação adequada, eficaz, para eventuais casos de violação de direitos humanos pelas empresas. Dentre os 31 princípios, há 4 que me chamam mais atenção e que, a meu ver, se conectam mais diretamente com a atuação do MPT. Eu não poderei me dar o luxo aqui de lê-los, mas eu gostaria de indicar, para quem eventualmente desejar depois aprofundar a discussão, os princípios 12, 13, 15 e 17. A meu ver, são os princípios mais caros, que podem contribuir mais diretamente para a nossa atuação. O que há de muito importante aqui é o fundamento para a tese da responsabilidade do detentor do poder econômico relevante nas cadeias produtivas, tema que foi muito bem abordado por Fábio. A ideia de que esses detentores de poder econômico relevante possuem um dever de vigilância, estão obrigados a realizar auditorias em direitos humanos, o que normalmente na língua inglesa é designado pela expressão due diligence em direitos humanos. Esses seriam os aspectos centrais que eu extraio dos princípios de Ruggie. Mas há outros diplomas internacionais que poderiam ser mencionados também, que compõem o arcabouço normativo sobre o tema. Nós temos diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, o Pacto Global da ONU, a Agenda 2030 da ONU. Recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou um informe chamado Empresas e Direitos Humanos, Estándares Interamericanos. E, por fim, o último dado que eu quero trazer ao conhecimento de vocês é que, atualmente, encontra-se em discussão uma proposta de celebração, no âmbito da ONU, de uma Convenção Internacional sobre Direitos Humanos e Atividades de Corporações. Essa discussão, embora não seja tão recente, ela vinha sendo travada, inicialmente, sob um paradigma de voluntariedade ou de responsabilidade social. As grandes corporações eram chamadas a assumir suas responsabilidades em termos de proteção dos direitos humanos de maneira voluntária, ou seja, elas poderiam ou não aderir a essa normativa internacional. Os especialistas no tema entendem que nós não poderíamos trabalhar aqui com essa concepção de voluntariedade. É preciso abandonar o domínio do soft law para passar a manejar, digamos, instrumentos internacionais de caráter vinculante, de observância obrigatória. É nesse sentido que se propõe o debate, a possível celebração de um tratado internacional no âmbito da Organização das Nações Unidas. Passando à legislação interna, eu destacaria, muito rapidamente, 4 referências. Em 2009, nós tivemos a edição do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, um primeiro marco que jogou luzes para essa discussão. Mais recentemente, nós tivemos o Decreto 9571, que é de novembro de 2018, estabelece diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos. Pouco tempo depois, um instrumento muito importante foi editado, uma nota técnica número 7/2018, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no âmbito do Ministério Federal. E, mais recentemente, agora em março de 2020, nós tivemos a edição de uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a resolução número 5, que enuncia diretrizes nacionais para uma política pública de direitos humanos e empresas. Embora esse não seja o aspecto central da minha fala, eu achei importante mencionar esses diplomas apenas para evidenciar que essa discussão não é uma discussão meramente teórica, ela tem respaldo hoje em diplomas internacionais e domésticos. O MPT tem se valido desse arcabouço normativo para fundamentar a sua atuação nesse campo. E é exatamente a partir desse gancho que eu já me encaminho para a análise dos casos concretos. O primeiro deles
primeiro tema que eu pretendia trazer, e aí faço só um parênteses para registrar que eu só tomei conhecimento do conteúdo da fala de Fábio depois de haver estruturado o roteiro. Talvez eu até o tivesse suprimido. Mas, embora imaginando que Fábio abordaria essa questão, eu resolvi manter uma rápida referência ao tema da responsabilidade nas cadeias produtivas, apenas para ressaltar que, quando o Fábio começa a desenvolver esse tema, alguns anos atrás, juntamente com os colegas da PRT2, talvez esse ferramental teórico não fosse assim tão robusto, tão expressivo como o que nós temos hoje. Foi necessário desenvolver, digamos, um raciocínio mais teórico para justificar a possibilidade de responsabilização do detentor do poder econômico relevante nas cadeias produtivas. Me parece que hoje em dia essa tarefa está sensivelmente facilitada. E foi com esse propósito que eu trouxe a referência a esses dispositivos. Eu não os lerei, mas, por exemplo, no decreto 5971, na resolução agora de março de 2020 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, há várias passagens, há várias disposições que, de maneira expressa, consagram essa possibilidade, reforçando diretrizes já existentes no plano internacional. O segundo aspecto que eu trouxe para comentar com vocês é a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Nós tivemos há algum tempo a instituição pela Procuradoria-Geral do Trabalho de um GT, um grupo de trabalho chamado Instrumentos Econômicos e de Governança. Um GT que contou com a participação de vários colegas. Eu não os mencionarei para não cometer nenhuma injustiça, mas eu gostaria apenas de destacar que tem uma participação muito decisiva na condução dos trabalhos desse GT o colega Rafael de Araújo Gomes, lá da PTM de Araraquara. Qual o objetivo desse GT? Esse GT desenvolveu várias linhas de atuação, mas uma que recebeu maior destaque, digamos assim, foi a verificação do cumprimento ou não, pelos principais bancos privados do país, de disposições de duas resoluções do Conselho Monetário Nacional, resoluções 4327 de 2014 e 4557, e também de uma norma da FEBRABAN. Um registro importante é que o setor bancário no Brasil ele conta com uma autorregulamentação por meio de normas chamadas normativos SARBs. Existe um normativo SARB de 2014 da FEBRABAN, tratando da obrigatoriedade de instituição pelos bancos de uma política de responsabilidade socioambiental. Formalmente, essa obrigação já existe no direito brasileiro. O objetivo do GT era verificar se, na prática, os bancos vinham implementando, de fato, essas políticas e se elas vinham sendo conduzidas de maneira adequada. Eu já posso antecipar a vocês que o quadro fático descortinado pelo GT foi extremamente preocupante. A maior parte dos bancos privados do país tinha uma política de responsabilidade socioambiental para inglês ver. Havia um abismo enorme entre o discurso e a prática. Efetivamente, não vinham sendo adotadas medidas no sentido de condicionar a concessão de crédito ao atendimento de condicionantes socioambientais. É basicamente disso que a gente está tratando aqui. Percebam, essa é uma discussão que envolve tanto a concessão de crédito público quanto crédito privado. Com relação à concessão de crédito público, que envolve a realidade das chamadas agências financeiras oficiais de fomento, a questão ela já vinha sendo normatizada no direito brasileiro já há algum tempo. A Lei 9.029 de 95, por exemplo, que trata de discriminação, ela já continha disposição nesse sentido, proibição de fornecimento de crédito a empregadores condenados pela prática de discriminação. Em 2009, nós tivemos a edição da Lei 11.948, que traz uma previsão semelhante com relação ao BNDES, entre outras disposições. A situação das agências financeiras oficiais de fomento, BNDES, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, etc., já vinha sendo devidamente regulamentada. O GT procurou enfatizar, mais recentemente, procurou direcionar a sua atuação para as instituições privadas. E nós temos defendido que também os bancos privados, no momento de conceder crédito a empresas, eles precisariam
verificar o atendimento a alguns determinados indicadores socioambientais. Quando eu falo de indicadores socioambientais ou condicionantes socioambientais, é importante destacar que, de acordo com o texto da Constituição brasileira, a questão do meio ambiente do trabalho corresponde a uma das dimensões do meio ambiente, lato sensu. Então, tradicionalmente, essa discussão envolve a questão de empregadores condenados pela prática de trabalho em condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, exploração de trabalho infantil, assédio moral, assédio sexual, discriminação, mas há uma tendência recente de expandir também essa discussão para graves violações à norma de saúde e segurança do trabalho. A questão do meio ambiente do trabalho pode ser trazida para esse contexto dos riscos socioambientais. Em tese, empregadores que estejam negligenciando o cumprimento de normas de saúde e segurança poderiam ter o acesso a crédito negado, restringido, tanto por instituições públicas quanto por instituições privadas. Esse GT, após constatar que os principais bancos privados do país não vinham agindo com essa responsabilidade na prática, moveu 7 ações civis públicas. Algumas delas já tiveram pronunciamentos favoráveis da Justiça do Trabalho. Os primeiros casos que eu tive conhecimento envolveram os bancos Safra e BTG Pactual. Basicamente, o que se cobra nesse primeiro momento é que essas instituições financeiras implementem uma política de responsabilidade socioambiental efetiva, não simplesmente para atender à exigência daquelas resoluções do Conselho Monetário Nacional e a própria autorregulamentação do setor bancário, mas que, de fato, na prática, haja uma verificação, uma due diligence, e que, eventualmente, requerentes de empréstimos, financiamentos que não satisfaçam essas condições socioambientais, eles tenham o seu acesso a crédito negado. É fácil perceber como esse tema é delicado. É da lógica dos bancos, né, procurar emprestar dinheiro na maior quantidade possível a quem quer que lhe bata as portas. O MPT tem procurado desconstruir essa cultura, convencendo as instituições financeiras de que elas têm também uma responsabilidade social a cumprir com relação a esse tema. E aí, num passo seguinte, uma atuação complementar que pode ocorrer é a eventual responsabilização solidária de instituições financeiras por eventuais atos de violação a direitos humanos, descumprimentos da legislação trabalhista praticados por esses tomadores de recursos financeiros. Nesse sentido, nós temos uma orientação da CONAET, a nossa Coordenadoria Nacional que trata de combate ao trabalho escravo, recentemente editada, a orientação número 16. A resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos de março de 2020 prevê expressamente essa possibilidade, e há também um julgado antigo do STJ embasando essa conclusão. Já fui alertado quanto ao tempo por Carol e por Fio, não se preocupem, já me encaminho para o final. Eu vou simplesmente mencionar esse caso que houve recentemente, o TAC envolvendo a Volkswagen, tem como objeto iniciativas de memória e verdade em relação a violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar, um tema que teve grande repercussão, ainda novo, né, no nosso país, mas que mostra uma outra faceta dessa discussão. Por isso, eu achei que seria interessante trazer aqui para a nossa reflexão. Me despeço agradecendo mais uma vez pelo convite, pedindo desculpas pela extrapolação do tempo e desejando sucesso aí a todos os participantes do evento, os que estão nos acompanhando presencialmente e os que verão posteriormente a gravação do webinário. Carol, Felipe, parabéns. Eu deixo aqui para que ecoem palavras que não são minhas, palavras de Mahatma Gandhi, de que para que a gente possa realmente trazer, digamos, relevância para a nossa existência, para a nossa vida, como indivíduos, a gente precisa cumprir o nosso dever de cidadão, precisa olhar para o outro, não pode cuidar só de si. Eu estou aqui adaptando as palavras de Mahatma Gandhi, uma citação a que eu tive acesso recentemente. Eu concluo dizendo o seguinte: essa reflexão não vale só para os indivíduos, deve valer também para as corporações. É nesse sentido que se dá toda essa discussão, né? As empresas precisam assumir o seu
a sua função social, o seu papel na concretização dos direitos humanos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Flávio, nós que agradecemos. É sempre muito reconfortante ouvir você falar pelo conteúdo e pela forma natural e tranquila como você passa o conhecimento. E falar de direitos humanos hoje é quase ser revolucionário, né? É incrível como a gente avança no tempo, mas em certas situações a gente regride em determinados comportamentos. E a gente tem que sempre reafirmar aquilo que deveria ser o natural e defender direitos humanos dentro dessa perspectiva que você colocou, do ponto de vista teórico, mas também com essas implicações práticas que lidam diariamente com a nossa atuação, é fundamental. E muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e ter trazido esse tema como escolha na sua palestra. Flávio, muito obrigado mesmo. Prazer todo meu. Flávio, também só tenho a agradecer, né, assim, essa exposição, e se eu pudesse definir a sua exposição em 2 palavras, né, seria densidade e um carisma, porque você coloca as coisas de uma forma muito natural e, ao mesmo tempo, muito carinhosa, não dá para explicar como você consegue fazer isso, mas você faz isso de uma forma com conteúdo denso, mas transmite de uma forma suave, carinhosa e gentil. Então, só tenho mesmo a agradecer de coração aqui o seu tempo e a sua simpatia, enfim, e esse show aí que você acabou de dar para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. E aos próximos. Um bom dia a todos e todas.